Preparem-se para mergulhar em 3 histórias assustadoras, onde os limites entre o real e o sobrenatural se dissipam. Não perca essas arrepiantes histórias, disponíveis agora para sua coragem e curiosidade. O terror espera por você. Uma pequena cidade foi assolada por uma série de eventos estranhos e trágicos. Crianças desapareciam misteriosamente, e os moradores locais acreditavam que uma boneca antiga estava por trás disso. A boneca era conhecida como Charlotte, e muitos a consideravam amaldiçoada. Uma investigadora paranormal, chamada Emily, decidiu desvendar o mistério da boneca. Ela pesquisou sobre sua origem e descobriu que Charlotte tinha sido possuída por uma entidade maligna depois que seu dono anterior tentou realizar um ritual sombrio. Emily decidiu confrontar a boneca diretamente. Ela visitou a casa onde a última criança desapareceu e encontrou Charlotte sentada no canto de um quarto escuro. A boneca tinha uma expressão sinistra em seu rosto e os olhos pareciam brilhar com uma luz vermelha. Conforme Emily se aproximava da boneca, ela sentia uma energia negativa se intensificar. A voz suave e sussurrante de Charlotte continuou ecoando na mente de Emily, tentando seduzi-la para o seu controle maligno. Mas Emily era determinada e resistiu às influências sombrias. Armada com sua coragem e conhecimento sobre o oculto, Emily trouxe consigo amuletos de proteção e um livro antigo de feitiços. Ela começou a recitar antigas palavras de exorcismo, tentando banir a entidade que possuía a boneca. Enquanto Emily continuava seu ritual, a atmosfera ao redor dela ficava cada vez mais pesada e opressiva. Sons estranhos e risadas distorcidas preenchiam o ar. A boneca começou a se contorcer e se agitar violentamente, mas Emily não se deixou abalar. Após uma intensa batalha espiritual, a entidade finalmente foi expulsa da boneca. Charlotte caiu no chão, inerte e sem vida. Emily sabia que precisava destruir a boneca para garantir que a entidade não pudesse possuí-la novamente. Ela pegou Charlotte e a queimou em uma fogueira, observando enquanto as chamas consumiam o objeto amaldiçoado. Com a boneca reduzida a cinzas, a cidade finalmente encontrou alívio e paz. As crianças desaparecidas foram encontradas em segurança, e a ameaça de Charlotte desapareceu para sempre. Lúcia era uma jovem que vivia em uma pequena casa na zona rural. Ela estava acostumada com a tranquilidade do campo, mas um dia precisou ir à cidade para resolver algumas questões urgentes. Como a cidade ficava longe, Lúcia decidiu passar a noite na casa de sua amiga Ana, que morava na cidade. A casa de Ana era antiga e imponente, com um ar sombrio que deixava Lúcia um pouco desconfortável. Apesar disso, Ana recebia de braços abertos e acomodou Lúcia em um quarto no andar de cima. O quarto era espaçoso, com uma cama grande e uma janela que dava vista para o jardim. Após um longo dia, Lúcia estava exausta e deitou-se na cama para descansar. No entanto, assim que ela fechou os olhos, começaram a acontecer coisas estranhas ao seu redor. A porta do quarto rangeu, mesmo sem ninguém tocá-la, e o vento soprou através da janela aberta, criando uma atmosfera arrepiante. Lúcia sentiu um calafrio percorrer sua espinha e abriu os olhos para se certificar de que estava sozinha. Foi então que viu uma figura sombria parada no canto do quarto. Era uma aparição assustadora, com olhos vazios e um sorriso sinistro. O coração de Lúcia disparou de medo, mas ela se obrigou a pensar que aquilo era apenas fruto de sua imaginação cansada. No entanto, a figura não desapareceu. Ela se aproximou lentamente da cama, parecendo flutuar pelo chão. Lúcia tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. Ela sentia-se paralisada pelo terror enquanto a figura fantasmagórica se aproximava cada vez mais. De repente, o quarto ficou gelado e Lúcia sentiu como se mãos invisíveis apertassem seu pescoço. Ela lutou para respirar, mas algo parecia impedi-la. O pânico tomou conta dela quando, finalmente, conseguiu emitir um grito agudo. Ana, que estava no andar de baixo,
Ouviu o grito e correu para o quarto de Lúcia. Assim que Ana abriu a porta, a figura desapareceu, e Lúcia caiu no chão, recuperando o fôlego. Ela estava em choque e mal conseguia articular palavras para descrever o que havia acontecido. Havia uma antiga mansão abandonada em uma pequena cidade. Diziam que ela era assombrada por um espírito maligno. Os moradores locais evitavam passar perto dela durante a noite, pois testemunharam eventos estranhos e aterrorizantes. Certo dia, um corajoso casal de exploradores decidiu investigar a história da mansão. Eles entraram no local e exploraram os cômodos escuros, cada passo aumentando sua ansiedade. Finalmente, encontraram um antigo espelho no sótão. À medida que se aproximavam do espelho, eles sentiram uma aura maligna envolvendo-os. Relatos de aparições de fantasmas e vozes sussurrantes foram ouvidos pelos corredores. O casal decidiu fazer uma sessão espírita na esperança de descobrir a origem do mal que assolava a mansão. No momento em que começaram a sessão, o espelho começou a emitir um brilho sinistro. Um espírito vingativo emergiu dele, revelando uma história terrível. A mansão costumava ser um hospício no século passado, e um dos pacientes, chamado Samuel, fora submetido a tratamentos cruéis. Ele jurou vingança contra aqueles que o torturaram, antes de morrer sob circunstâncias misteriosas. O espírito de Samuel estava preso ao espelho, incapaz de descansar em paz. O casal percebeu que o único jeito de libertar Samuel e acabar com a maldição era destruir o espelho. Com um medo avassalador, eles se armaram com coragem e quebraram o espelho em pedaços. No momento em que o espelho se despedaçou, o espírito de Samuel desapareceu, e a mansão ficou em silêncio. O casal escapou aterrorizado, mas com a sensação de ter cumprido uma missão importante. A partir daquele dia, a antiga mansão ficou em paz, liberta da presença maligna.